todo ano nós precisamos planejar a receita e despesa do município para o próximo, tá? Sempre nós temos a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi encaminhada para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, não sei se já aprovou, mas deve estar em fase de trâmite, não aprovou ainda, eu acredito que sim, né? Isso, eu acho que já está aprovado. E essa lei de diretrizes é a que nós vamos seguir para elaborar a lei orçamentária. Tá ok? Então, no processo de planejamento, são 3 fases. O plano plurianual, que é aquele que você faz o plano para 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, que é aquela que você irá subsidiar para preparar a lei orçamentária anual. A lei mais importante, no meu ponto de vista, a questão de texto, é a lei de diretrizes orçamentárias e a lei em relação a números, execução, é o orçamento. As peças precisam estar compatíveis, precisa haver compatibilidade, tá? Então, esses valores já estão previstos lá no PPA. Alguns pode ser e outros não, porque nós estamos elaborando de acordo com a realidade do momento. Ao mandar essa peça para o Poder Legislativo, nós vamos mandar as peças de LDO atualização, novamente, se mudou em relação ao LDO que nós já fizemos, e alteração do PPA também, referente ao exercício 2025. As 3 serão iguais, com todas as ações, programas, meta física e meta financeira. Ok? Antigamente a gente falava assim, vamos fazer elaboração para atender a legislação. Não. Aqui, hoje, eu posso dizer para vocês que mudamos muito, que é apresentar para vocês o que nós previamente apuramos em audiência pública, através de comunicado, através de publicação em site, através de publicação no Diário Oficial do Município, afixado nos principais pontos da cidade, desde casa lotérica, aqui Câmara, Prefeitura, Lotérica, Posto de Saúde, convidando a população e, logicamente, os agentes públicos e as entidades de classe também, tá? Por quê? Porque aqui é proposta de elaboração. Os números que eu falei aqui, eu vou falar agora, podem ser mudados. Um cidadão pode sugerir, por exemplo, a construção de mais uma sala de aula, que porventura nós não temos, tá? Vou dar um exemplo, a construção de sala de informática, vamos supor que nós não temos. A administração achar conveniente e ela vai inserir na proposta. A mesma coisa vai acontecer quando a Câmara fizer audiência de aprovação. Ele pode também, o cidadão, vir fazer a sua sugestão. Os vereadores irão analisar, levando os critérios que está previsto, que eles podem ou não fazer de acordo com a lei orgânica e os regimentos e outras leis, em relação à questão da plurianualidade e que as novas ações, aquelas que não estão aprovadas na lei
de diretrizes no planejamento, às vezes ela não pode ser inclusa, enquanto na elaboração ele poderá fazer. Nós poderemos incluir uma ação, extinguir. O que acontece quando chegar aqui? Aqui já é a aprovação. Aí o que acontece? O vereador vai ter que fazer essa sugestão através de emenda. Aí essa emenda o vereador tem que falar de onde que ele vai tirar, por exemplo, de qual setor que ele vai tirar, para inserir essa nova sala de aula. E teria que ter, por exemplo, já um valor prévio, diferente de agora. Na elaboração, alguém fala, precisa de uma sala de aula, faz a análise de acordo com as planilhas de custo e automaticamente nós vamos saber a média que vai custar essa sala de aula e assim, se a administração achar conveniente, ela vai prever, ok? Então fica aberto para que todos possam colaborar, ok? Lembrando que reuniões setoriais foram realizadas. Aqui, se houver cidadão comum, vereadores, que às vezes não saibam, mas há reuniões na prefeitura setoriais para discutir o orçamento. E esse ano, se não se salvo engano, foram umas 3 a 5. Foram 6 reuniões setoriais. E isso é para quê? É para que verifiquemos, para que nós tenhamos o diagnóstico do que nós estamos fazendo e do que pode fazer, ou seja, das necessidades e os problemas que a gente tem, que pode ser discutido ali. Ok? Então vamos começar. Eu vou falar aqui valores prévios, tá? Para vocês, e que pode ser mudado de acordo com sugestões recebidas. E, obrigado, vereador, pela presença. Então, como falei, tá? Foram feitos, além do site, em 7 outros lugares, tá? 7 não, 7, 8, 9, 10, 11, que eu não coloquei tudo, é os 4 mais 7, tá? Porque o primeiro é o do site que eu não estou contando, ok? Então nós publicamos além do Diário Oficial. Fundamento legal, artigo 48, fala que nós precisamos, né, incentivar, e nós incentivamos. Tá? Informamos a sociedade e aqui estamos para que possamos finalizar esse estudo. O cenário econômico. Até o mês 7 de 2024, nós tivemos uma arrecadação maior do que no exercício 2023, 2.990.000. Desse valor, 727 foram capital. Capital são aqueles convênios que chegam, tá? Prévio, aqueles convênios de ascensão 100%. E isso somente para obras, tá? E 2.263.000 foram receitas correntes. Aqui pode ter também emenda parlamentar, que é para custeio, que entra nesse valor, eu não sei o montante, mas em resumo, o nosso orçamento teve um acréscimo de fora a capital, né? 2.263.000, que nos primeiros 7 meses, que no meu ponto de vista foi até bom, tá? Então, lá em 2024, a estagnação da receita, tá? Ela ficou um pouco idêntica ali para efeito de ICMS e FPM.
vocês podem ver que de FPM foram 1.287.778 foi ICMS Estado. Isso de valor maior. As receitas de Estado, ela tende a ter um platô, mais ou menos nesse valor. A da União, ela tende a oscilar mais. Tá ok? Orçamento para 2024. Está previsto uma administração direta, orçamento de despesas, Prefeitura, 38.425.900, Câmara, 1.904.100, Fundo de Previdência, 7.670.000. Esse é o que está previsto. Lembrando que, em relação a 2023, não teve praticamente acréscimo nenhum para a administração municipal, prefeitura. Por quê? Porque nos estudos tende-se a estagnar a receita. Nós não devemos receber muito além da inflação. Aqui eu fiz uma projeção, tá? Em relação a 2023 com 2024. Isso não quer dizer, pessoal, que vai aumentar de tributo para o contribuinte. É recebimento que é a nossa previsão, tá? Então, está previsto receber em 2024 355 e 410 para 2025. O que é esse recebimento? É o IPTU total, dívida ativa e multas e juros, juntando tudo. Mais aumentar 15%. Pessoal, nós não recebemos o que lançamos, tá? Se recebesse o que lançar, o que lança, seria muito mais do que isso. Então, há muita inadimplência. Então, com certeza que chega para os vereadores, aumenta-se, geralmente é a inflação, né? Aumento real nem tem, aumento é a inflação. Mas isso aqui é a tendência de arrecadação, porque esse ano os municípios estão pagando mais, estão recebendo mais municípios. Então a tendência é que nós aumentemos também a arrecadação. Ok? ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço, 1.854.500, está previsto 2.012.000. Um aumento de 8,49% na arrecadação. Imposto de renda, 1.760.000 e 1.950.000 para esse ano, 10,8%. Imposto de renda é aquilo que a gente os servidores contribuem, seja eles os aposentados e os ativos. Tá? ITBI 235. ITBI ele é complicado a gente prever, porque no ano passado, por exemplo, no ano nós recebemos muito, alguns milhões. Ano passado nós recebemos 181. Então, como depende muito da transação de intervíveis, eu faço a previsão simbólica, que é uma prévia daquilo que a gente recebe quando não há aquele fator que deu uma significância enorme, como a arrecadação que aconteceu em 2021, não é isso? Foi 2021? E FPM, 15.600.000, 15.840.000, só 1,54. Por que não preveu nem mesmo a inflação? Porque esse ano talvez ele não recebe o que está previsto. Então a gente tem que também trabalhar com cautela e fazer o orçamento de acordo com a realidade. ICMS é a mesma coisa, nós estamos prevendo a receber 3,85 a mais, 11.880.000. O IPVA, 8% a mais, 650.000. O Fundeb, 37% a mais, que é 3,020. O Fundeb são receitas que a gente recebe por aluno, tá? Em relação a todas as fases, inclusive aquelas de tempo integral.
e o aumento maior assim que nós estamos recebendo, porque nós vai de acordo com o que incrementa a tempo integral, nós recebemos também pequeno em número de alunos. Saúde, 1.017 previsto, nós previmos 757 no ano passado. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma previsão de uns 300 mil de incremento financeiro. Geralmente eu não fazia, mas a gente recebe incremento financeiro todo ano. Já tem 3 anos sucessivos que tem incremento financeiro. Então eu já estou prevendo também, ok? FNDE, que seriam as receitas que vêm da União para a educação. Diminuiu, por quê? Porque o salário de educação antes tinha um jeito de distribuição que era pego pela arrecadação dos estados. E tem uma legislação antiga, e que a partir desse ano, o Norte e o Nordeste entrou no STF, numa ação, e dizem que, como é de contribuição social, lá a lei falava assim, que é para aquela questão de números de alunos e a questão do social. Então, retirou-se de quem contribui mais, porque as empresas contribuem. E esse valor que corta nosso aqui do Estado estão sendo beneficiados aqueles municípios lá do Norte e Nordeste. Eles estão recebendo muito mais do que nós recebemos. Aqui ainda foi uma previsão pouca, porque eu já previ esse corte lá no ano passado, porque a partir desse ano, 2024. Tá? E foi em média de 50% a 60% de diminuição, viu? Foi trágica. E outras receitas, incluindo o RPPS, 10.608.500. Lembrando que desses 10.608.500, 7.670 é da Gestal Prev. Essas aqui são outras pequenininhas, rendimento de educação financeira, as taxas, outras receitas que aqui não compensa ficar falando um por um. Então, por grupo, tá? Despesa pessoal, 25.893.200. Juros e encargos, 1.431.000. Juros e encargos é sobre a dívida pública. Nós devemos muito para o RPPS. Então, hoje nós pagamos de juros e multa praticamente ou mais de 100% do principal. Tá? Então, além do principal, a gente paga muitos juros. Que outras despesas correntes que financia o custeio geral, desde a iluminação pública até a merenda escolar, 18.184.502. Investimento, 481.298. Amortização da dívida. Aqui entra a parte, você pode ver que a amortização da dívida é o principal da dívida. Tá? E detalhe, aqui, além do principal da dívida com o RPPS, nós já previmos aqui também precatórios. Então, para vocês verem, o juro que nós pagamos, eu acho que já está mais de 150%, quase 150%. E a tendência é ser pior, porque o principal é fixo, o juro aumenta todo mês. Reserva de contingência, 770. Lembrando, pessoal, o orçamento da Gestal Prev foi lançado no sistema conforme eles nos encaminharam. Tá? E a Câmara Municipal, eu coloquei, está o mesmo orçamento do ano passado, porque até então eles não encaminharam a sua proposta. Esse quadro ficou muito ruim, mas ele vai trazer
as receitas novamente para vocês, aquela que eu falei lá de impostos e tal, que é esse quadro aqui, só que lá mais detalhado, tá? Eu acho que, se vocês quiserem que eu falo, eu sei exatamente os tópicos. Vocês querem que eu fale? Não, né? Então, beleza. Então, era só para... É a mesma coisa, tá, pessoal? Só que aquele lá está mais desdobrado. E aqui atende a legislação, porque eu tenho que fazer uma média, tá? Eu tenho que pegar das arrecadadas mais as previstas. Eu não faço a previsão, ok? E as despesas por departamento, tá? Legislativo, 1.904.100, Gabinete do Prefeito, 606, Gabinete do Prefeito e Dependências, tá, pessoal? Secretaria de Administração e Finanças, 9.980.02. Secretaria Municipal de Promoção Humana e Ação Social, 2.037. Secretaria Municipal de Saúde, 9.999. Ensino. O ensino, pessoal, a gente separa ele em ensino normal, Fundeb e alimentação escolar, mas tudo é ensino, tá? Só que a gente separa por unidade. Então, o ensino, que a gente chama ele de geral, são 4.229.500. O Fundeb são 3.025. Vocês viram que na receita eu previ aqui 3.020 do Fundeb, olha lá. Por que 3.025? Agora, é porque a gente tem que prever também rendimento de aplicação financeira. Então, a gente, como recebe e aplica, então rende em média de 5.000 ano. Então, é por isso que tem que ser aplicado direto, tem que ser aplicado no próprio método. Alimentação escolar, 938. Desse valor da alimentação escolar, praticamente 100% é recurso próprio. Governo federal, quando manda a uniaria, e o Estado, se mandar 150.000, 200.000 reais no ano, é muito. Secretaria de Lazer, Esporte e Turismo, Turismo e Cultura, 2.998. Secretaria de Obras e Urbanismo, 4.223. Desenvolvimento Econômico, Habitacional, Agricultura, Indústria e Comércio, 789. E a Gestal Prévia, 7.670. Esses valores, lógico, eles são distribuídos todos para pessoal, encargos, material de consumo, expediente, informática, prestador de serviços médicos, tudo. Esse aqui vocês também não vão enxergar, mas é interessante eu falar. De receita corrente líquida está previsto 40.075, o nosso orçamento é 48, de receita corrente líquida 40.075. Está previsto de gasto com pessoal, tirando aposentadorias e reservas, pensões, os pensionistas e as sentenças judiciais, tá? Teríamos uma despesa líquida de 17.231.100. Então, o percentual de aplicação previsto será de 43%. Lembrando que aqui não compus os saldos das contratações, se porventura ocorrer. E se ocorrer, a gente faz a inclusão de forma manual. Por quê? Porque aqui entra as categorias de despesa correlatas a pessoal. Então, por exemplo, no contrato médico, eu não lanço na categoria de receita, mas às vezes o Tribunal de Contas entende que ele é de caráter continuado, artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aí ele glosa e inclui. Ok? A gente sempre fica atento para não chegar o limite que extrapola a legislação. Educação. Então, pela previsão nossa, a receita que faz base para a educação são 41.199, 41.199, 25% de acordo com a
o artigo 156 da Constituição Federal, eu tenho que aplicar pelo menos 25%, 10.299. Está previsto aplicar 26,53%, 10.929. É tudo 9, né? 2.299 é o 25. E está previsto aplicar 10.929. Saúde. As receitas que vão fazer base, 39.599. E a base legal seria no mínimo 15%, que seria 5.939.150. A previsão é que tenha somente gasto próprio 8.115, que totaliza 20,49% de gasto na saúde. Então, o que eu pude demonstrar para vocês nesta audiência e o que está prévio elaborado pelo Executivo são esses números. Lembrando que o município possui inúmeras ações de governo, tá? Inúmeros programas de governo, que aqui se eu listar eu fico aqui 2 horas. Tem muitas ações, tá? Que vão totalizar nesses valores. Lembrando que cada sugestão que porventura receber serão, se aceitas, alocadas no setor que compete aquilo. Tá? Um exemplo. Tá? Construção de mais uma piscina pública. Um exemplo. Se a administração achar que vai ter condições financeiras, eu não escutei. Se a administração achar que tem condições financeiras e que, se for bom para a população, certamente ela poderá incluir. Como a questão de outros itens também, tá? A própria sala de aula que eu fiz, por exemplo, nós estamos com déficit, por exemplo, na questão de ensino especial. É uma sugestão. Tá? São esse tipo de situações que contribuem. Por exemplo, asfalto. Olha, os asfaltos da Avenida X estão todos emburacados. O exemplo é a iluminação pública. Eu vejo que nas ruas X e X não tem lâmpadas. Ou extensão da rede de energia elétrica para um bairro que você vê que tem que ter mais um poste ou dois, que tem umas 3, 5 casas que não tem rede de energia elétrica. Isso pode ser sim inserido em proposta. Logicamente, essas propostas serão analisadas pelo Poder Executivo. Tá? E lógico, em cidade pequena todo mundo sabe os conceitos. Exatamente. Então, esse tipo de coisa vocês podem fazer a sugestão. Para a gente, a gente passa para a administração e a administração vai fazer a verificação. Lembrando que pode ser incluído de forma sintética, ou discórdia analítica, que é ampliação ou expansão da rede de energia elétrica da rua X. Pode ser assim. Ou simplesmente vou pegar no programa onde fica o setor X, o setor de obras, por exemplo, ou o setor que cuida da iluminação, e eu simplesmente vou falar, essa seria uma ação que já existe, eu só vou incluir mais um pouco, o que vai dar para isso? Ou talvez aquilo que ele já prevê, ele fala assim, aquilo que eu prevê, eu vou deixar, eu vou economizar em tais áreas para eu fazer isso.